Cá estamos. Cá estamos para mais um episódio, mais um podcast, mais um túnel de vento. Um sítio propício a coisas singulares, a fenómenos disparatados, a ideias tapafúrdias. Este que vos fala é o sujeito do costume, Roberto Gamito, o homem sem qualidades, para fazer já uma citação armada ao pingarelho ao romance de Robert Musil. E um homem sem qualidades. É um homem de uma beleza singular, que é para não dizer logo feio, e um sujeito que, além de ter uma inteligência escassa, a inteligência está em decrescendo. Ora, a esperar uma ideia mais ou menos capaz é apostar para o início. Quanto mais isto caminhar adiante, menos possível é a ideia surgir. Por isso, atentem aos primeiros 5 minutos, a partir daí é só morraça, desperdício, refugo mental. E isto é uma boa forma de começar um podcast, baixando as expectativas até ao zero absoluto, temperatura diante da qual as partículas deixam-se mexer e comportam-se como uma massa e aparecem aqueles estados todos manhosos, condensados de Bose-Einstein e Fermi e o Rei Coupart. Isto não é para entrar aqui no capítulo da física da matéria condensada ou da física do estado sólido. Como o nosso chefe Marcelo, o nosso xerife Marcelo, para não dizer Presidente da República, xerife, o nosso amigo das selfies. E isto é um início. Vamos assumir que isto é um início para nosso bem, para vosso bem, para o bem de todos, para o bem da humanidade. Será que a humanidade beneficia com este início? Não sei. Acho que a humanidade passa bem sem este início e até com o resto. A humanidade, até se calhar é melhor para a humanidade nem sequer saber da existência deste podcast. Que isto a gente sabe. O pessoal mais ou menos informado sabe qual é o estado atual da humanidade. Isto está meio tremido. Basta ali uma gota, uma perturbação. E eu não quero que isto, o túnel de vento, seja essa perturbação. Aquela gota que faz transbordar o copo e... vai uma gota de vinho para a toalha. E as gotas de vinho são dificílimas de tirar. Pensavam que eu estava aqui a construir a metáfora para dar aqui uma cama bélica. Não, foi só uma forma comezinha de introduzir a noda de vinho. E até digo mais. Para testar os reflexos, imaginem, um médico quer testar os reflexos de 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo. O que é que faz? Senta essas pessoas todas na mesa e derrama um copo de vinho. E as pessoas, é logo ali levantar para não... Ou um jarro de vinho é melhor. Para a experiência correr melhor. Despejo um jarro de vinho na mesa. Vamos lá fazer a experiência como deve ser. Não somos uns selvagens. Somos cientistas ou não somos cientistas? Somos cientistas. Colocamos um jarro de vinho tinto no centro da mesa. Estão algumas pessoas. Um médico está a levitar porque é mágico. Tem uma bata assim. Já repararam bem num médico? Um médico é um gajo que falha até acertar. É a materialização daquela frase célebre de Beckett. É porque o médico é um gajo que está de bata branca. Normalmente, às vezes está todo sujo, parece um talhante, parece que trabalha no matador. E é isso, e às vezes fica com o pé atrás. Se calhar... estou aqui um bocadinho constipado, já sabem como é que são os homens. Constipação é sinónimo de estar às portas da morte e eu não vou para aqui, não quero enfrentar aqui o meu algoz. Não quero morrer já, então vou para a minha vida e vou chupar laranjas. Não, o médico tem... Vamos pelo caso mais simples ou no caso mais vulgar. O médico de bata branca é um sujeito que se senta, às vezes sem olhar para nós, e o que aproxima da bruxaria. Se um sujeito que nem sequer olha para nós consegue diagnosticar-nos, perceber o que é que vai mal dentro de nós, então é basicamente uma bruxa. E o que é que aproxima ainda mais da bruxa? É que muitas vezes falha. E aí, se calhar, superioriza-se à bruxa. Porque a bruxa normalmente mantém contacto visual. E o médico está-se a cagar, olha para os papéis, olha para o computador, nem olha para a pessoa. Está ali um jerrycan de trinaranjo a uma pessoa, para ele é igual. Ele olha, você tem sida. E o jerrycan todo amargurado por dentro, porque eu só pensava que os jerrycans com sucos não podiam padecer dessas maletas. E depois fica triste e vai o jerrycan aos tombos
porque é em formato mais ou menos prisma, ali com os vértices um bocadinho arredondados, e vai assim tombando. Como é uma roda romba, vá. A primeira tentativa de uma roda era assim tipo um quadrado. É uma espécie. Imaginem um garrafão a fazer de roda. Pronto, se ele foi também assim, isto não faz sentido. Não faz sentido. Então se o Jerrycan foi à consulta, não pode também sair, não? Ali pode ir, mas sair já não pode, porque os meninos já faz confusão. Então imagina o Jerrycan, que nem estava a pensar. Ele foi ao casting, Jerrycan, a única coisa que tens de fazer é entrar na piada para acentuar o absurdo. E agora, imagina a tristeza do Jerrycan, foi-lhe diagnosticado SIDA. Imaginem, ponham-se na pele, ponham-se no volume, no líquido, no trinaranjo, e imagina como é que ele está. Está azedo por dentro. É só o refrigerante ali a borbulhar. É só borbulhas. Ganhou dióxido de carbono só de pensar na maleta que sofre. Então, eu começo logo a pensar: quem é que foi? Quem é que me arranjou este 31? Será que foi o Capri Sun? Será que foi o Joy? Será que foi o Ice Tea do Lidl? Não sei. E começa a pensar na vida sexual do Jerrycan. Pois isto entrou aqui numa escalada de absurdo que temos que pôr também termo a isto. Senão às tantas, não quero ser aqui parado pela azai do absurdo. Vem para aqui. Isto já foi dito num podcast anterior. Não posso ir por aqui. Vocês também têm que pôr mão nisto. Quem é que eu sou? Sou o Roberto Gamito. Não, é isto. O que é que traz? Não traz novidade. Porque já disse em quase todos os podcasts, e que eles não sabem, mesmo aqueles que nunca, ou aqueles que já ouviram e esqueceram-se, que agora ouviram, e eu esqueci mesmo por isso, que isso não me interessa. E agora estás-me a relembrar uma coisa que eu vou esquecer. Isso é assim, entramos neste ciclo. Eu te quero-me esquecer, que é a única. Isto não me interessa nada, mas o teu nome é a coisa que me interessa menos. Porque se o podcast é longo, nós temos que recordar aquilo que nos interessa, e o teu nome não interessa nada. E tu continuas esse vão afã de estar sempre a pronunciar o teu nome no início. Porquê? Não peças tanto às pessoas. Eu estava a tentar criar aqui uma relação de empatia, mas está difícil. E isso só vos favorece. Se criassem aqui uma relação de empatia, o meu nome seria uma forma de se transportarem para outro lugar. É como quando se apaixonam. Um determinado nome, imagina que se apaixonam por uma moça chamada Sara. Sempre que não estão com ela, sempre que dão de caras com esse nome, vocês são transportados para o lado da Sara, propriamente dita, a Sara que vos interessa. A Sara, que é um nome judaico. Até há uma referência, não sei se vocês já leram o livro do Camilo Castelo Branco, judeu. Há lá uma personagem que se chama Sara. Tive uma paixoneta por uma rapariga que se chamava Sara. E foi essa. E agora já viajei. Não viajei em primeira classe, porque o amor já não existe. Mas viajei. Mesmo, num galope vagaroso. O cavalo também já não está nas condições. Não está numas condições de andar aí à maluca. Dá um galopezito só. Bana o rabito e lá vai ele, vagarosamente, como um caracol quadrúpede. E dei aqui muitas voltas. O que eu queria pegar é. Afeiçoam-se ao nome. Se afeiçoar ao meu nome, podem ser transportados. Tal como esse nome da amada. E se assim for, vocês têm que pagar uma espécie de passe. Não é? Se nada neste mundo é grátis, porque é que seria? Se vocês encontraram no meu nome uma forma de se locomoverem e uma forma mágica de se teletransportar, então acho que não fica mal pagar. Não fica mal pagar. Passe para serem teletransportados para o meu nome. Não sei ficar aqui a ideia. Também não precisam dizer já, quero, calma, vamos pensar melhor nisto. Há coisa de umas horas, fui ter com a minha progenitora, aquele ser que normalmente costumamos apelidar de meio. Não bati à porta, toquei à campainha. É para ser verosímil, para contar tudo exatamente como aconteceu. Toquei à campainha, nada, toquei outra vez à campainha, nada, toquei outra vez à campainha, à terceira tem que acontecer qualquer coisa. Isto é um princípio básico da andota. E então a minha mãe, isto aconteceu mesmo, vi que ela desviou minimamente as cortinas e percebi que ela estava a tentar mirar-me, ou mirar a pessoa que estava do lado de fora. Mirou
assim, ou só assim uma nesguinha de, entre as cortinas e não me abriu a porta. Desconfio que ela me confundiu com algum larápio, algum jagunço, o que me solucionou aqui uma questão que era, que me apoquentava já há algumas semanas, devo ou não fazer a barba. Então devo fazer a barba, porque já nem a minha mãe me conhece. Isto é algum jagunço que está aqui para me fazer mal, nem vou abrir a porta. E era apenas o filho, pronto. E é isto, é esta a história. Depois tive que telefonar, mãe, abre lá a porta. Não, isto aqui já foi. Isto aqui já entramos aqui no exagero. Já é uma parte que não aconteceu, mas que cola na história original. E isto é um podcast. A sério. Isto é um podcast. Aquilo chegou a este preciso minuto. Isto é um podcast. É assim. Tu que não ouve num podcast qualquer, num episódio qualquer, dizes que és muito adepto da subtileza. E agora, a meio desta coisa, dizes que isto é um podcast. Deixa as pessoas descobrirem. As pessoas gostam de algum mistério. É por isso que muita gente lê policiais. Também pelo mistério, mas pelo contrário do mistério, que é... tem um controle sobre a história. Aqui terão algum controle, não sei se terão, ou se essa expressão se adequa aqui, porque nem eu tenho controle. Eu vou por aqui, vou andando assim aos saltinhos e vamos ver para onde é que isto dá. Não sei bem para onde é que isto dá. E pronto, é isto. É uma forma de... é um pequeno interregno enquanto outra ideia não vem. E estamos aqui nesta coisinha chamada é um interregno, é isso, chamada, que podemos chamar faltam nas ideias. Já não tenho ideias. Entrei aqui sem ideias, disse umas bacuradas, e agora acabaram-se nas ideias. É assim, isso pode acontecer a uma pessoa, e ainda mais comigo, que é um sujeito que, pronto, não há adjetivos que lhe sirvam, porque nem sei. É uma pessoa, mas como todas as pessoas, tem um lado animal. Muitos autores o disseram, por exemplo, o caso mais proeminente talvez seja Freud. E esse lado, se calhar, não era mal pensado se eu tivesse aqui como sidekick um fabulista. Mesmo quando sou humano, esta frase tirada do contexto, o quê? Tu és um druida, consegues te transformar em animais, consegues... agora é ou um índio, agora és uma águia, agora és um lobo, agora és um urso. Aqui o urso, bom, não anda muito distante, mas vocês perceberam a ideia. Assim, hoje decidi ser pessoa, pronto. Fiz o ritual de magia e hoje sou uma pessoa. Não, encara isto como temos uma percentagem de animal, ou uma parte que está oculta, ou uma parte que está cifrada, que pode estar às câncaras, mas nós não conseguimos decifrar, ou só conseguimos decifrar parcialmente. Por vezes é só em situações de crise ou de pânico, ou nem é preciso se calhar extremar tantas coisas. Às vezes é um acumular de gotinhas e depois extravasa, aí revela com toda a sua... aí revela com toda a sua força, com toda a sua pujança o seu lado animal. Mas numa situação comum há sempre ali um lado animal. Não sabemos muito bem qual é a percentagem e para isso se calhar não era descabido ter aqui ao meu lado, como Freud fica muito fora de mão, até porque já, segundo ouvi dizer, morreu. Não tenho meios para contratar alguém capaz de efetuar uma ressurreição. Não tenho necromantes, contactos necromantes, e não tivessem dinheiro para pagar, porque são pessoas que têm salários altíssimos. Não, uma pessoa com essa qualidade de poder ressuscitar mortos, vive bem, pode andar com caveiras ao pescoço, mas vive bem, vive nessa postura, com uma saia a tapar os penduricalhos, mas vive bem, vive no iate. Imaginem essa figura que diríamos nós, primitiva, mas no iate. Nessa posição está mais propenso a comunicar com os espíritos e com o além. E depois gosta de usufruir das coisas não é do aquém. Do aquém, se considerarmos que as coisas materiais ficam aquém do além. E aqui não é uma giga-joga linguística. É considerar que... Não sei se foi Musil, disse que... sou homónimo dele, sou Roberto, mas a coisa que eu partilho mais com ele é o facto de ser facilmente definido pela obra magna do Musil.
um homem sem qualidade, um homem sem qualidades. Eu sou, de facto, um homem sem qualidades. Ou há pessoas que dizem que essa não é a tradução correta, um homem sem particularidades, mas pronto, um homem sem qualidades chega-nos para aquilo que é este podcast, que é uma miséria. Se é um homem sem qualidades, então o que é que esperam? E o mundo material, o além, é aquilo que nós... Não sei, pá, eu ia dar aqui uma volta, não, ia entrar aqui no mundo do além. Já vos teletransportei para... Já arranjei uma forma de se teletransportarem, uma forma de se locomoverem extra, que vocês não tinham pensado, e se calhar vão-me pegar ao nome dele, ou àquele sujeito, o Roberto Gamito. Eu vou-me apaixonar por ele. Eu quero viajar, ele não tem dinheiro. E se ele se calhar faz ali uma promoçãozita, como eu acompanho isto aqui desde o início, e pronto, viajo para o nome dele. E depois aí espero que ele não me magoe. Não sei porque ele às vezes é meio maluco e não quero que ele apoquente, só quero que ele esteja calado. E no fim de contas, a pessoa quer viajar para o meu nome para sentir o meu silêncio, porque este fraseado magoa-o. E ele quer estar onde eu devia estar exatamente, que é no silêncio. E há coisas que se dizem e há coisas que se calam. E isto é uma frase tirada do contexto que eu só estou aqui a trabalhar enquanto vê outra ideia. E eu saquei o trunfo do Robert Musil porquê? Essa obra custou-lhe um pouco é um eufemismo. Levou 40 anos a escrever. Em português, salvo erro, na edição mais recente, não sei dizer a editora, mas está dividida em 3 tomos. É uma obra que podemos dizer que é inacabada, faltou ali qualquer coisa. Mas a estrutura da obra é uma estrutura, se quisermos, semelhante à de Kafka, e por isso o inacabado tem também alguma coisa de acabado. Partilha de muita coisa com os maiores escritores e os maiores poetas aspiram ao absoluto, a tentar abarcar tudo, e normalmente quando é um escritor, um romancista, que tentou também, salvo erro, antes ele escreveu ensaios, mas nos ensaios dele li pouca coisa, mas do que li sobre os ensaios, uns críticos a criticarem os ensaios, é que ele era enfadonho e encontrou no romance o suporte ideal para ser o filósofo, e precisou de arranjar aquele... quero utilizar a palavra, mas vou utilizar enredo, diz personagens, as palavras, mas não é isso que eu quero. As personagens ajudaram a dizer, a encontrar aquela filosofia que ele queria plasmar em texto e não conseguia na forma de ensaio. No romance adequou-se melhor ao que ele queria fazer, e às vezes é isso, para levar 40 anos a coisa foi-se construindo. Antes disso, é um escritor, como muitos dos maiores escritores aspiram ao infinito, ou abarcar tudo, ou nas palavras dele, queria esgotar o infinito. E muitos dos escritores maiores querem esgotar o infinito. E muitos, se bem que nós podemos dizer que todas as obras são inacabadas, porque um escritor desse tipo, ou os maiores escritores, querem escrever a obra. A obra, enquanto tal, é uma obra perfeita. Estando no estado lúcido, eles sabem que nunca vão chegar a ela, e é por isso que continuam a escrever. A obra só existe porque a obra anterior não conseguiu ser obra, e então continuam. É esse ciclo de falhanços que os faz avançar. Como são escritores, 3 exemplos. Kafka é um exemplo, e aqui estou a pintar a traço grosso. Estou a pintar a traço grosso porque isto teria muitas nuances, mas é só traço grosso, não estou aqui a pôr muitos detalhes. Tal como Kafka, ou por exemplo Fernando Pessoa, escritores que quiseram, escritores, e no caso de Pessoa também poeta, ainda que por vezes faz-se essa distinção, se bem que percebo a distinção, mas às vezes a melhor prosa no essencial, até porque, utilizando aqui uma frase de Nietzsche, ou uma ideia de Nietzsche, a melhor prosa tende para a poesia, não ascende. Se quisermos linguagem científica, a melhor prosa da poesia dista ali de cagalhésimos. Pouca coisa a diferencia. Mais a mais, porque depois a poesia foi evoluindo. Qual é o sentido desta palavra de evolução na escrita? Aqui é perigoso. Estou a pintar a traço grosso. Não sei se têm noção, mas muitos dos géneros que existiam
Ou vou pôr isto de outra forma. Existiam muito mais géneros literários antigamente do que existem hoje. Hoje há poucos géneros literários. Havia cartas em verso, comédias em verso, que talvez o último, e com algumas diferenças, por exemplo, a Viagem à Índia é um género que dificilmente encontrará muitos representantes neste século e nos vindouros. Agora teria que parar a gravação e pensar aqui em vários, mas é uma quantidade considerável de talvez 20, 30 géneros de coisas que existiam deixaram de haver, para se resumir em o que é que temos hoje. O que é que temos hoje? Temos o romance, que é sempre um género sempre em mutação, que consegue ir buscar um pouco de tudo e mesclar-se ali, mais a mais na época em que vivemos, na pós-modernidade, em que, sendo caracterizado pela fragmentação, é mais propensa. Estou-me a lembrar, por exemplo, do livro Fogo Pálido de Nabokov. Começa com. E agora aqui, se eu estiver a cometer uma gafe, perdoem-me, isto não foi nada preparado. Começa com versos e depois Pois é prosa. Ou, por exemplo, estou-me a lembrar do Patterson, do Carlos Williams, também é uma mescla entre poesia não é bem clássica no sentido mais antigo do termo, quando se compararmos, por exemplo, com os gregos ou com os latinos, mas depois também tem partes em prosa. O romance, é que o Patterson é um livro de poesia, o romance é um género que é tipo um acordeão, às vezes parece que foi espremido e depois alonga outra vez, depois encolhe. É um repositório daquilo que já não há, e encontram-se ali às vezes de forma mais acentuada e outras vezes de forma vestigial, pequenos traços de coisas que já não existem. Depois há o conto, que é um género que muito do meu agrado, porque permite uma experimentação maior do que o romance. É mais fácil de experimentares uma coisa. Aqui estou a falar enquanto gajo que escreve, não eu, mas vendo a perspectiva daquele que escreve. É mais fácil experimentar uma ideia, por exemplo, em 10 ou 20 linhas. 20 linhas, que estupidez. Sim, também pode ser, se for uma escritora de um microconto ou de contos mais pequenitos, pode ser, mas em 20 páginas, do que escrever um romance de 300, 400 e... Não, é mais difícil. Tu, num livro de contos, imagina, tem 10 contos, podes experimentar 10 ideias. É mais propenso à experimentação, porque tens menos a perder. Um livro de 300 páginas pode levar 2 anos, a ideia realmente é uma merda. Ou então a ideia boa é que ainda não tenho mão para concretizar a ideia da forma que eu quero. E um bocadinho atrás, recuando, é sempre a tentativa. O escritor nunca escreve o livro que quer. Escreve o livro que consegue. E é esse caminho que faz até o livro que quer, nunca o escrevendo. Pegando em Mallarmé, tem uma frase que eu acho curiosa. Vou tentar citar pelo menos a ideia. Ia pegar outra vez em Kafka e noutros escritores similares no sentido de quando o legado, ou aquilo que fica, e a relação do escritor com os manuscritos. E o Mallarmé escreveu as últimas coisas que disse, ou eu acho que foi dito: desculpem meus filhos, mas não vai haver herança para ninguém. Não foi assim, foi de uma forma mais sucinta. Não vai haver. Ele estava uma tarefa hercúlea, queria escrever o livro, chamado O Livro, e ele houve até, se quisermos, o Mallarmé é um poeta que pertence a um grupo muito restrito de escritores /poetas que podemos chamar verdadeiramente profundos. É um escritor que facilmente perdemos o pé. E a ideia dele era construir um livro. É sempre aquela aspiração do absoluto. Um dos traços que está presente nos grandes escritores é a forma como duvidam, e a forma veemente que duvidam e dão passos atrás. E um dos passos atrás que Mallarmé disse é pôs em causa a forma de ler, se estamos a ler aquilo que deveríamos estar a ler, ou se há outras formas de ler, e isso podia, a partir daí, engendrar outras formas de ler. Mas não é isso que eu queria. Ficaram alguns manuscritos e ele disse para queimar e tal, mas depois já sabe, os mortos, a opinião dos mortos, assim que
A opiniões dos moribundos parece aquela opinião sagrada, mas a partir do momento que morrem, deixa de valer qualquer coisa. Deixa de valer, basta outra pessoa olhar e não, isto vai ser publicado. Por vezes, o que está a acontecer, por exemplo, com Pessoa, há coisas que eu já li quase tudo de Pessoa, ou melhor, tudo aquilo que foi publicado, e há coisas que dificilmente é o poeta que é a figura que é, e aquilo foram rascunhos para outras coisas que já estão mais perto da forma final, ou da forma que a pessoa se estivesse vivo. E é sempre, o livro nunca está concluído. Nós, para utilizar uma ideia de Borges, nós é que nos cansamos e pronto, desistimos e pronto, está feito, e partimos para outro. Nunca está concluído porque nós nunca escrevemos aquilo que queremos escrever. Não é? Chega um momento é que pronto, temos que dizer basta e deixar muita coisa para os outros, deixar muita coisa para os outros decidirem o que é que publica e o que é que não publica. Isso é muito complicado porque é muito complicado. Há muita coisa que não passaria pelo crivo do escritor, mas o escritor nunca sabe exatamente. O escritor pode, para já, é aquilo que eu disse, o humor assim que está, assim que a morte se consuma, deixa de ter palavra. E o vivo é de não, o gajo é que pensou mal. Isto está como deve ser e vamos publicar isso. Vamos publicar isso. O que é que eu quero dizer mais? Falando voltando um bocado ao Robert Musil, ele tinha uma, como disse, ele descreveu o Homem Sem Qualidades durante, se não me engano, 40 anos. Ele tinha se quisermos, um mantra, para utilizar uma expressão mais ou menos corriqueira, que era escrever ou suicidar-me. Isto é outra vez a reboque daquela ânsia de infinito e de ser tudo, ou tentar abarcar tudo. E há uma coisa muito que acontece em muitos artistas, não só escritores, mas que quando chegam ao limite há ali qualquer coisa, e isto depois pode haver várias interpretações, seja mais mágica, seja mais divina, seja o que for, não é isso que está em causa. Mas quando uma pessoa é levada ao limite, acho que em todos os casos, mas vou-me focar nesta lide criativa. Chega ao limite, há ali uma espécie de... descobre um reservatório de forças que nem suspeitava que tinha. E há muitos escritores que, sabendo disso, a levar ao limite, a tentar aceder a esse reservatório. De a Marina Abramovic, espero não estar aqui a equivocar-me na forma de pronunciar o nome dela, que é uma artista contemporânea, tem um documentário qualquer que ela aparece e fala nisso. E há muitos escritores que já falaram nisso, e outros artistas. Tens que ir ao limite, depois, quando parece que está tudo perdido, acontece qualquer coisa, como... Se quiser, é um fenómeno que acontece em forma atenuada quando estão no banheiro. Estão cansados ou... Depois, de repente, tem uma ideia. O artista é uma forma mais extrema e chegado a esse momento, abre-se aí qualquer coisa dentro dele e acede a um reservatório de coisas que ele nem suspeitara ter. E então dá-se ali uma guinada e o artista passa a ser outro. E essa uma aspiração do artista, é efetivar-se e ser o máximo de Deus possível. Há aquela coisa, eu não sei se foi também Musil a respeito de... Imagina um caso mais terreno. Quando nos dirigimos a nós próprios na terceira pessoa. Ele tinha uma ideia muito engraçada sobre isso. Ele não é a terceira pessoa, ele diz como aspirava a essa mudança, a essa metamorfose, e quanto mais fosse melhor. Ele dizia a terceira pessoa, ele dizia que era um eu passageiro. E é isso que alguns artistas querem, de uma forma mais ou menos consciente, querem entrar nessa vertigem, sabendo que essa vertigem é como se fosse uma promessa de alcançar aquilo que nunca vão alcançar. É ficar o mais próximo possível daquilo que poderiam alcançar se fossem perfeitos. É dar o máximo. E pronto, é mais ou menos isto que eu quero.
Ele tinha essa frase que é muito explicativa de escrever ou suicidar-me. Para ele a escrita era tudo. Buriladas e analisadas com muita calma durante horas, porque tem muitas nuances e há muitos pontos que nem sequer toquei, outros aflorei, e da forma como os aflorei, eu tenho algumas coisas para dizer sobre eles, mas não o disse e vocês não sabem porque não foram pronunciadas, e então fica na clandestinidade. Essa relação nem chega a ser explicitada. O que eu queria dizer, pronto, já me perdi. Que há essa relação com, por vezes, o autor e a obra, e fala-se muito se todas as... Aqui falando na escrita, a literatura, se todos os livros são autobiográficos. E há alguns escritores que dizem que sim, outros que não. A questão acho que é mais outra. Até está mal colocada. A questão é, a biografia encontra-se a que nível? Na superfície ou na profundidade? Ou em várias alturas? Eu acho que é mais essa a questão. A que nível é que aquilo é biográfico? Se é uma experiência, digamos, amorosa que está vertida num poema de amor, é uma relação biográfica mais ou menos explícita. Pode ser só o motivo é que é direto. Depois o que acontece no poema, depois o poeta pode dar uma guinada e ir para o outro lado de coisas que não aconteceram, seja para fins poéticos, seja depois há poetas, por exemplo, Camões é um poeta que liga mais ao som, e por exemplo, para fazer distinções entre dois dos nossos maiores poetas, e Pessoa é mais já ligado às ideias. Depende de qual é a linhagem desse poeta. Qual é a linhagem desse poeta? E isso é uma ligação mais ou menos direta, se bem que a poesia tem sempre várias ligações. Aquilo eu posso... É biográfico em que sentido? É uma experiência vivenciada, mas é como uma fotografia. A fotografia é aquilo que está na fotografia, mas o fotógrafo, ao tirar, a decisão está muito... A fotografia também é muito feita com aquilo que não ficou. E há muitos fotógrafos famosos que dizem isso. A fotografia é muito mais aquilo que fica de fora. Para onde é que eu quero isto? É muito mais aquilo que fica de fora. Porque o artista faz-se nesse momento, no caso do fotógrafo é fácil perceber, no momento do disparo, é naquele momento de decisão, um momento tenso, ou às vezes está nas catacumbas e não se percebe a tensão, mas ter que decidir entre isto ou aquilo. E o artista, segundo uma lógica de uma obra, ou segundo o que quer que seja, ou uma experimentação pura e dura, o artista tem que decidir. O que é que eu queria dizer mais? O que é que eu queria dizer? Eu não queria dizer mais nada. Acho que não queria dizer mais nada. Este caminho surgiu-me para eu dizer alguma coisa. Agora não me lembro. Falei na aspiração ao absoluto. Essa questão de... Ok, vamos fechar isto para isto não ficar assim no ar. Esta questão da obra ser biográfica ou autobiográfica... acho que não se coloca. A questão é mais... A pergunta está mal feita. É a que nível é que a biografia está no texto? Se está à superfície, se está à profundidade, ou pode estar a vários níveis. Considerando que se imaginarem vários estratos geológicos, pode estar um bocadinho de biografia em vários estratos. Pode estar logo à superfície, pode estar no meio, pode estar mesmo fundo. E depois os diversos tipos de leitores encontrarão ou não encontram, e cada um depois faz as ligações que quer. Nós só vemos o que queremos ver, mas o escritor está sempre à procura do leitor perfeito que encontre o maior tipo de ligações, ou então encontra a essência que o que vou escrever no livro. Está sempre à procura do leitor ideal. E pronto, como não há leitor ideal, é o real, e por isso carece de... É essa situação entre o real e o ideal. Nós, tal como acontece no escritor, que nunca chega à situação ideal, ou ao livro ideal, também do outro lado também não chega, o leitor também nunca é um leitor ideal, e isso, enquanto escritor, é sempre uma dupla frustração. Nunca chega ao livro ideal, nunca encontra o leitor ideal, e é sempre uma merda. A vida também é assim, uma merda. Nunca... Em qualquer... Também não é panágio só do escritor. É em tudo o que acontece na vida. Nós temos que nos contentar com o real.
O ideal é uma situação hipotética que nós projetamos e depois temos que descer um bocadinho à Terra. Em capítulos científicos, normalmente opta-se por fórmulas ideais, porque o real é muito complicado. Normalmente quando estamos a aprender qualquer coisa, sobretudo nos capítulos iniciais da física, nos primeiros anos, na escolinha, as fórmulas são dadas em termos ideais. E às vezes até para perceber conceitos, como é que depois o real, em traço grosso, também acontece. Mas depois, se quisermos ir ao detalhe, o modelo ideal fornece dados sobre a unidade. Mas se quisermos ir mais fundo, mais detalhe, para saber informação sobre as décimas, centésimas, milésimas e assim por diante, temos que ir burilando os modelos reais. Mas cada coisinha, cada ganho de detalhe, dificulta, se quisermos, a fórmula e complica muito o cálculo e torna cada vez mais abstrato. E isto é aplicável a situações corriqueiras. O ideal é sempre muito fácil, o real, mete muita merda e é muito complicado. Por isso é que há estes choques de expectativas entre o real e o ideal. Será que há formas para isso? Não sei, não faço ideia. Eu só queria dizer isto, fechar com essa ideia, é tudo biográfico, não sabemos a que nível. Se é a nível superficial, se é profundo, se é as duas coisas, se é em estratos geológicos, se tem vários anos, se fizessem um corte do texto, aparecia coisinhas a várias alturas, é assim, o texto pode ser raso por natureza. E aí, naturalmente, ou numa primeira aproximação, o texto raso é inferior ao profundo. No entanto, há escritores, a superfície em si, se for bem explorada, pode ser também matéria de profundidade. E dois escritores que me lembro, Robert Grillet e Pontes, um poeta, focaram-se muito na superfície, e a questão tem que ver muito com a forma como olhamos para as coisas. E isto parece uma frase banal, mas é o escritor, não havendo leitor ideal, mas o melhor leitor possível é aquele que aprende a olhar de outra forma com aquilo que lê. Se vocês conseguirem sair do livro a ver as coisas de outra forma, e melhor, associarem os olhares conquistados, as vossas formas de olhar, eu disse, acrescentarem esse olhar do livro, então se irão ganhar. O livro foi uma experiência muito frutuosa e poucas obras de arte, se o quadro tiver esse potencial. O livro, pela sua natureza, que é uma natureza que necessita de quem o quer devorar, necessita uma ligação mais demorada, saindo do livro, a conquista do livro máxima, não havendo leitores ideais, sair do livro com outro olhar, um olhar adicional, conseguir olhar para as coisas de outra forma. E o máximo é ler muitos livros, ou ler bem. O melhor, a aspiração do leitor, bom leitor, é conquistar o máximo de olhares possíveis. E depois, a partir daí, às tantas, os olhares começam-se a mesclar. E é o princípio básico da criatividade, que é juntar duas coisas que anteriormente estavam distantes. E quanto mais olhares vocês... Agora, no fim, vieram-me os soluços. Se calhar é uma boa forma de terminar. Mas só queria acabar isto. Quanto mais olhares vocês tiverem sobre as coisas, mais fácil será juntar duas coisas que anteriormente estavam afastadas. E este é o princípio básico da criatividade, que é juntar duas coisas que aparentemente não deviam estar juntas. Mas como houve outra forma de olhar, o olhar clássico era dizer, não, isto é até afastado. De repente olham as coisas de outra forma. Há aqui uma coisa que as poderia juntar. E então houve aqui uma ligação. E pronto, é uma forma de acabar com outra qualquer. Não sei se gostaram. Foi mais ou menos razoável. Acho que foi mais ou menos sério este aqui. Os últimos 2 ou 3 foram de galhofa, ou 3 ou 4, não sei quantos foram de galhofa, e este aqui foi mais para o sério. Seja isso o que for, não é? Não controlo. Vocês podem se cagar a rir neste. Podem dizer, isto aqui, tu disseste que foste sério, caguei-me a rir. Não percebi nada e eu sou ao contrário das outras pessoas. Quando eu não percebo, dá-me vontade de rir, porque é a minha forma de reagir ao desconhecido. As pessoas acagaçam-se, ficam com medo, entram em paranoia, e eu com as coisas que não conheço, desato a rir. Então não deve estar muito bem, não.
Isto é um podcast. É um podcast, Túnel de Vento. É uma experiência... Estamos quase a chegar ao número 50. Estamos a chegar quase ao número 50. Estou aqui a dar-vos episódios. Estou aqui. Isto é que é o segundo ou o terceiro desta semana. Já nem sei. Então façam aquilo que costumam fazer. Façam aquilo que é colocar estrelinhas se tiverem iTunes e comentem no SoundCloud. Sigam, façam, digam, gostei disto, não gostei disto, digam, façam coisas que eu depois interajo de forma mais correta possível, que é respondendo. Não há outra forma. Até à próxima. Espero que ouçam isto ia dizer com o peito aberto. Com o peito aberto. Epá, isto foi muito lamechas agora. Estou muito lamechas. Até à próxima.